E agora vamos para a última palestra do CEMAV nesse Olá, pessoal! Muito obrigada pela presença de cada um e de cada uma de vocês neste momento. Tem pessoas que já me acompanham há vários anos, esta é a 5ª edição do CEMAV de 2019, né? Eu agradeço pela presença de vocês, agradeço a Fátima e a equipe pela oportunidade de mais uma vez estar falando ao público, né, sobre alimentação viva. O tema que eu escolhi este ano foi curas no contexto da alimentação viva. Um tema bastante pertinente, um tema muito bonito, né? Vou desenvolver ele ao longo dos slides com você, né? Com muito carinho, muita gratidão no coração, né? Espero que vocês curtam bastante, que vocês gostem, né? E que vocês tirem realmente proveito disso para a vida de vocês, que esse é o objetivo, ok? Fazer com que ao findar da palestra eu tenha contribuído pelo menos um pouco, né? Para a melhoria, né, para as curas aí, para o bem-estar, né, de vocês, tá certo? É um trabalho, esse compartilhamento de conhecimento é um trabalho que eu desenvolvo com muito carinho, muita gratidão, tá? Eu escolhi esse assunto em primeiro lugar pela minha profissão, eu sou médica, né? Tenho aí um trabalho de vários anos em saúde coletiva, né? SUS, né? Depois acabei migrando para o trabalho particular, que é o que eu desenvolvo hoje. Hoje eu atendo em consultório pacientes veganos, vegetarianos, crudiveganos, adeptos da alimentação viva, ou pessoas que simplesmente desejam melhorar a saúde, né, através da alimentação, né, porque eu eu tenho especialização, residência médica em anatomia patológica, pós-graduação com título de especialista em nutrologia, né, conferido pela Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN. Também trabalho com medicina natural e modulação com hormônios bioidênticos, tá? Sendo médica, né, eu vejo o paciente como um todo, né? Analiso ele num contexto geral, não somente alimentar, mas todos os órgãos e sistemas são analisados. Então, falando para vocês um pouquinho hoje sobre as curas, né, no contexto da alimentação viva, né, primeiramente, eu preciso estar explicando para vocês o que é alimentação viva, afinal, né? O que é? A alimentação viva, ela é muito antiga, né? Ela data dos primórdios da presença humana na Terra, quando ainda apenas coletávamos os frutos, né? Os brotos, enfim, e as frutas, né? E comíamos frutas, né? Então seria data desde os primórdios, desde antes do domínio do fogo. As referências históricas nós temos, né, da época de Hipócrates, né, o pai da medicina ocidental, que dizia, né, faça do alimento o teu medicamento, né, nós temos aí algumas referências. Há quem diga, quem cite, né, os essênios, né, que foi um povo antigo que viveu, né, mais ou menos na época de Cristo ali, e que tem vestígios dessa civilização ali no Mar Morto, o pessoal tem encontrado, né? Os historiadores ainda estão ainda elucidando essas questões, né? Mas existem, né, relatos, né, dos essênios. Existem vertentes da alimentação viva que trabalham fortemente, né, com esse povo essênio, mas não todas as vertentes. Enfim, né? Mas no nosso tempo, né, agora, a partir do século XX, década de 80, nós devemos, né, muito da compilação desse conhecimento antigo, né, a duas grandes pessoas, né, o Dr. Edmund e a Anne Wigmore. Então, na verdade, o que eles fizeram foi uma compilação, como eu já disse, desse conhecimento, um resgate desse conhecimento, porque é um conhecimento que sempre existiu, né, e que ficou aí meio que, né, nas entrelinhas na história da humanidade, né? Então, quem fez esse trabalho de pesquisa e divulgação e para que ele pudesse ter chego aqui a nós nessa época foram essas duas pessoas que eu citei,
Dr. Edmond, que nós devemos, né, a classificação dos alimentos biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocidas. Acho que você já ouviu essa classificação é muito difundida na alimentação viva, né? Nós devemos a ele trouxe para nós esse conhecimento, tá? E entre outras coisas, tá? E a Anne Wigmore, né? Ela foi uma dona de casa, né? Que teve muitos problemas de saúde e ela começou a pesquisar sobre uma forma de se autocurar. E dentro dessas pesquisas e aplicação prática do conhecimento que ela ia incorporando na vida dela, ela obteve excelentes resultados, escreveu cerca de 15 livros, ok? Hoje em dia temos institutos de cura chamado Anne Wigmore, tá? A ela nós devemos justamente o conceito da divulgação da energia vital, né? Alimento vivo com um alimento que contém energia vital. Ela foi mais fundo nesse conceito da energia vital. Então, após esse tempo, né? Início do século XX, década de 80, muitas outras pessoas, né, pesquisaram, esse conhecimento se divulgou, ficou bem popular aí pelo mundo, né? Chegou ao Brasil, né, pelas mãos da Ana Branco, do projeto Biochip, no Rio de Janeiro, né? Que também passou pela Fiocruz, né? Tem um projeto bonito lá, Terapia. A partir daí, muitas pessoas que hoje trabalham com a alimentação viva passaram pelo Terapia, né? Fizeram cursos lá ou conheceram lá, né? Enfim, geralmente são pessoas que aplicaram o conhecimento em suas vidas, obtiveram ótimos resultados e gostaram, né, de fazer parte e começaram a passar para frente, né? Eu sempre vejo isso no consultório, as pessoas elas acabam se apaixonando pela alimentação viva, as pessoas que começam a colocar isso em prática e começam de alguma forma a querer divulgar isso, né? Dar cursos também, eu vejo muitos pacientes se tornando instrutores de cursos de alimentação viva, é muito bonito ver isso, né? Significa que eles realmente, que isso realmente fez diferença na vida deles, né? Que isso realmente fez bem para eles. Quando a gente tem alguma coisa que nos faz bem, a gente tem vontade de difundir, de compartilhar, de querer que as outras pessoas experimentem e também se beneficiem daquilo que a gente se beneficiou. É natural do ser humano, né? É uma coisa muito bonita. E também eu acho lindo, né, aquelas pessoas que elas aderem realmente, o quanto elas melhoram a saúde, o quanto elas, paulatinamente, elas vão desmamando das medicações, né? E elas vão ganhando em qualidade de vida, né? Em todos os aspectos, tá? Mas esse assunto eu vou deixar um pouquinho mais para o final, senão eu acabo me empolgando aqui e fugindo um pouco. Então, voltando aqui para o Dr. Edmond e para Anne Wigmore, né? A Anne Wigmore, aqui na fotinha, como vocês podem ver, ela tá aqui com a graminha de trigo, se tornou símbolo, né, dela, né? Essa graminha de trigo, que apesar de todas as polêmicas e controvérsias, ainda é usada hoje, tá? Como um método de cura, essa grama do trigo, pelo potencial curativo que ela tem, né? Então, vamos lá. Então, a alimentação viva, a proposta dela, né? Então, de acordo com a visão da alimentação viva em si, né? Aquela que traz o resgate da energia vital, né? Desse conceito. Então, ela propõe uma verdadeira reconexão com a natureza. Porque a partir do momento em que você começa a fazer os brotos, né? A germinar a semente, a fazer os brotos, né? Um contato de ir mais à feira, conversar mais com os feirantes, né? E menos ao supermercado, deixando os produtos industrializados de lado. Portanto, tendo uma postura mais ecológica diante da própria alimentação, diante do próprio consumo, diante da própria vida, no momento em que você permite que a alimentação abra os teus horizontes nesse sentido, você torna-se um ser muito mais ecológico, né? O ser humano como mais um ser da natureza, vivendo em comunhão e harmonia com todos os outros seres, né? E agredindo menos o seu próprio corpo, agredindo menos o planeta e não agredindo os animais, porque ela é uma alimentação isenta de derivados animais, no contexto e no âmago dela, é uma alimentação altamente compassiva, né? É uma alimentação da paz, né? Então, ao passo que isso te leva para uma cultura, como o Dr. Gabriel gosta muito de dizer, cultura da vida, né? Ao contrário do que a nossa alimentação atual, né, que é muito baseada em farinha, açúcar, né, gordura,
gordura animal, ela é uma alimentação, se a gente for ver, é uma alimentação violenta, né? Porque ela parte do sacrifício dos animais, e tanto da morte deles, quanto do uso dos seus excrementos, né? O leite materno da vaca, que deveria ser destinado ao bezerro, destinado aos humanos, os ovos, né? A forma como as galinhas são tratadas, enfim, tem toda essa questão aí animal, né? A questão ecológica, né? Porque é tudo muito cheio de embalagem, tudo altamente cheio de corante, conservante e milhões de coisas, né? Que acabam poluindo demais, né? Ao você descartar as embalagens, gerando muito resíduo, né? E esse resíduo todo não se esses agrotóxicos que são usados, né, para antibióticos que são usados, tudo isso, né, vai se concentrar em última escala no ser humano, né, é uma alimentação altamente baseada no ego, na antropocêntrica, né, como se o ser humano pudesse destruir tudo para se sustentar, para se nutrir, né, para viver, né? Isso não é sustentável, né? Não é sustentável porque ao mesmo tempo em que, né, é gerada uma poluição ambiental, ao mesmo tempo em que é gerado uma situação de estresse, de violência para com os animais, é gerada uma situação de estresse, uma situação de violência para conosco mesmo, né? Então você veja aí a quantidade de pessoas que nós temos hoje, né, morrendo pelo excesso, pela superalimentação, a quantidade de obesos, né, que nós temos. Antigamente, hoje as pesquisas mostram e apontam, né, para uma superpopulação de obesos e que estão, né, subnutridos, né, porque uma vasta carência aí de minerais e de vitaminas, justamente porque o solo está bem empobrecido, né, uma superintoxicação, né, pela intoxicação da terra, dos rios, da água, do ar, né. Então, não é só o planeta que está pagando por isso e os outros animais não humanos. O ser humano é o que mais está recebendo de volta tudo isso que tem plantado e causado, né, a Mãe Terra, né. Então, porque dentro do conceito da alimentação viva, como nós podemos ver nesse próximo slide aqui, né, conceito da vitalidade. Por que alimentação viva? Porque vem de vivo, vem de vital, energia vital. A energia vital contida nos alimentos. Então, para a alimentação viva, né, você respirar um ar, você está se alimentando. Você está absorvendo do ar a energia vital, né? Você conversar com uma pessoa, ter um relacionamento com seus familiares, com seus amigos, você está se nutrindo de amor das pessoas, né? Você estar em contato com a terra, né? No tempo que você passa se dedicando a uma horta, numa hortinha que você tenha na sua casa, numa plantação, você está absorvendo a energia da terra, né? Você está se alimentando e se nutrindo da terra, do sol também. Então, tudo isso é nutrição, né? Não é só o alimento, né? Nós temos uma visão muito simplista da coisa. A gente acaba achando, assim, no nosso dia a dia, que alimento é só aquilo que a gente botou para dentro, mas não é. É todo o contexto, né? Para você ver o quanto a gente está distante das nossas raízes e o quanto isso tem gerado pessoas, né? Nos mais variados graus de doenças, né? Porque existe até uma síndrome, né? Que está sendo catalogada pelos cientistas agora, que é a síndrome da abstinência da natureza, né? A falta realmente do contato com o sol, com a terra, com a água pura, com o ar puro, com relações humanas de qualidade, tem nos deixado, né, altamente doentes, quer seja no corpo físico, quer seja no corpo emocional, quer seja no corpo mental, quer seja até mesmo no corpo espiritual, né? Então, o que a alimentação viva propõe é justamente o contrário disso, é você vir ao encontro, né, da terra, né, você vir ao encontro do sol, da água, do ar, você passa a fazer os seus brotinhos, né, você passa a germinar as suas sementes, você passa a ir à feira, você passa a se preocupar com o que você está colocando dentro do seu templo sagrado, que é o seu corpo, e você passa a se preocupar também com o que você está gerando para a nossa grande mãe, a Mãe Terra, né? Qual a sua pegada ecológica, a sua pegada hídrica? O que você está deixando para trás quando você se alimenta, né? Tem uma pergunta clichê. O que você alimenta quando você se alimenta? Você alimenta a engrenagem da vida ou você alimenta a engrenagem da morte?
morte e destruição, não só para você, como eu já acabei de explicar desde o início, para todo o que nos alimenta, todo o entorno, a terra, a água, o ar, as nossas relações humanas, né? Nós sabemos que muito do que é vendido pelas grandes empresas é fruto de exploração do trabalho de muitas pessoas, né? É fruto de uma exploração em todos os sentidos, né? Nós somos a geração hoje, né, que se a gente for ver, e apesar disso tudo, né, estamos ficando altamente, né, doentes. Nós somos uma geração hoje onde nós temos cerca de 30 vezes menos minerais no corpo do que tinham nossos ancestrais, nossos avós, né, por conta da pobreza em que o solo está ficando, né. Estamos vendo pipocar aí doenças autoimunes, né, transtornos de ansiedade de todo tipo, depressão. As pessoas estão, nunca se teve tanto, né, coisas tão fáceis, tão à mão, a gente é uma geração onde a gente tem tudo muito prático, né, mas onde nós pagamos um preço muito alto por isso, e ainda estamos pagando. Estamos vivendo mais em termos de tempo, mas menos em termos de qualidade de vida, né. Então lembrando que a gente não precisa ficar doente para morrer. Nós podemos morrer sem estar doentes, né, nós podemos simplesmente partir, né, partir com saúde mesmo, partir quando chegar a hora, né. Então, quando nós cumprirmos nossa missão aqui. Então, ó, você já está vendo aqui, né, o suco verde, né, que é a porta de entrada para a alimentação viva. Já vou falar mais um pouquinho dele aqui. O contato com a terra, os alimentos, né, bioativos, né. Seriam os alimentos bioativos, né, seriam aqueles que ativam a vida. As verduras, as frutas, né, que contêm ainda energia vital dentro deles, né. Essa energia vital, né, ela era conhecida pelos hindus, né, como prana, e pelos chineses como qi, né, varia de acordo com a cultura, né, vários povos têm uma denominação diferente, mas é a energia da vida contida ali. Quando você vai colher uma alface, por exemplo, você tira ela da terra, se você deixar ela alguns dias longe da terra, você vai ver que ela vai murchar, né, então quer dizer que ela perdeu ali a energia vital que estava nela, a energia da vida, naquilo que a mantém vida, né. Então, é fácil identificar isso, não é difícil, né? Nós sabemos, pela simples observação, podemos ver, né, a vida ali presente ou não. E nós também temos, né, na alimentação viva, os alimentos biogênicos, que são aqueles que geram a vida, né? Que são os brotos, os alimentos germinados, eles regeneram a vida, né? Nós temos os biocidas, que são aqueles que consomem a vida, que são os alimentos industrializados, açúcares, farinha, etc. E tem aqueles que mantêm a vida, né? Que são os alimentos congelados e os alimentos cozidos. Eles não te roubam a vida, não te geram a vida, mas eles te mantêm a vida, né? Ou seja, eles são basicamente neutros nesse aspecto, nessa classificação. E além disso, né, dessa questão da alimentação viva, nós também temos outra questão muito importante, que é a questão da água estruturada, que é uma água que contém também bastante energia vital, né? Então nós podemos ver aqui nesse slide aqui, esse desenho aqui, uma molécula de H2O, de água, a forma como ela está organizada, né? Lembrando que o H2O, ele pode se organizar de muitas maneiras. Masaru Emoto foi um cientista já falecido, fez muitas pesquisas científicas nisso. Então eram colocados 2 copos d'água, os voluntários falavam palavras bonitas como amor, paz, gratidão, saúde, e para o outro eles xingavam o copo, eles falavam palavras feias, né? Então eles analisavam depois essa água congelada no microscópio e eles viam a diferença da formação dos cristais, né? Então, gratidão gerava um tipo de cristal, amor gerava um tipo de cristal, e as palavras ruins geravam coisas esteticamente feias, assim, que nos causavam uma sensação ruim, né? Então isso é muito divulgado, muito difundido. Se você colocar lá Masaru Emoto, né, você vai ver bastante coisa aí no Google, né? Então imagine, né, essa água estruturada, ela está dentro dos vegetais. Os vegetais contêm água estruturada. E a água de coco também é uma água estruturada, a água das frutas é uma água estruturada. Então, o objetivo do consumo do suco verde é também o consumo da água estruturada.
que é uma água biogênica, ela vai te gerar a vida, né? E imagine, né, passando aqui para fazer um adendo, o que a gente diz para a gente mesmo no dia a dia, né? Se a gente falando isso para um copo d'água ele reage dessa forma, imagine as palavras que a gente fala, a relação que a gente tem conosco mesmo ao longo dos dias, né? E sendo que o nosso corpo é a maioria feito de água, né? Então a importância do cultivo dos bons pensamentos também, né? Então voltando aqui, outra coisa também seria a semelhança entre a molécula de clorofila e a molécula de hemoglobina. Aqui é a molécula de clorofila, que é o que dá a cor verde dos vegetais, e aqui é a molécula de hemoglobina. Vejam que elas são exatamente iguais. A única coisa que muda é a diferença do átomo central, que na clorofila aqui é o magnésio e na hemoglobina é o ferro, né? Então, né, é dito que o suco verde é uma verdadeira transfusão sanguínea, né? Você automaticamente, né, se nutre do sangue da terra, né? Que é o verde, né? O verde. Então, por esses dois motivos, né, o suco verde, que nada mais é do que um suco de clorofila, seria a porta de entrada para a alimentação viva, ok? E a gente usa a maçã no suco, quando a gente objetiva fazer o suco de clorofila, e não outros tipos de fruta, porque é justamente a fruta que menos interfere na molécula de clorofila. Então, nós podemos usar também, além da maçã, batata Yacon, tá? Que vai aí ajudar a controlar os seus níveis glicêmicos, né? E vai adoçar o seu suco com muita suavidade, ok? Então, fica aí a dica para você que está me ouvindo também fazer dessa forma, tá certo, gente? Então, seria esse um dos motivos, né? Aqui, exemplos de alimentos bioativos, como eu já dei, né? As frutas, as verduras, né? As sementes, né? Não germinadas, tudo, são exemplos de alimentos bioativos, né? Existem os alimentos, como eu já falei, né? Os biogênicos, que seriam aqui, nesse outro slide aqui. Os germinados, os brotos, né? São aqueles que geram a vida. Então, essas sementes germinadas, né? E esses brotos, eles são o cerne, são o âmago, o coração da alimentação viva. Porque é quando aquela semente, ela incorporou água, né? E ela se prepara para nascer, né? Então ela está no ápice da sua vitalidade, da sua energia vital, né? Ela acordou, é como se ela estivesse dormindo no estado de semente e ela tivesse acordado quando a água ali entrou. Lembrando que uma semente, ela contém a memória de uma árvore inteira. Você já parou para pensar nisso? Né? Por exemplo, uma macieira, né? Ela tem lá a árvore e a maçã. Dentro de cada semente de maçã tem um código de inteligência ali, né? Fruto da sabedoria divina, que colocou ali a árvore dentro daquela sementinha. Né? A gente coloca ela na terra, a gente acorda e ela vai se transformar numa linda árvore que vai gerar frutos, enfim, flores e vai se propagar. Né? É muito bonito, né? A sabedoria, né? Contida na semente. A semente ela tem toda uma tecnologia que nós, como seres humanos, ainda não somos capazes de entender, né? Mas que nós podemos admirar, né? A inteligência da criação contida ali naquele pedacinho. Outra questão muito importante na alimentação viva seriam os fermentados, né? A presença que ajuda a melhorar a flora intestinal, né? E que isso faz toda a mudança no sistema imunológico, toda uma mudança no nutricional, no organismo como um todo, tá certo? Então, são alimentos que os fermentados são conhecidos desde o Egito Antigo, né? Como o elixir da longa vida, né? Justamente por eles fazerem esse aspecto, por eles terem, né, por eles harmonizarem o intestino como um todo. Então a gente já viu até aqui o aspecto mais filosófico da alimentação viva, né? Falei dos essênios, falei das pessoas que trouxeram isso para os dias atuais, falei de como começou, a classificação dos alimentos, a água estruturada, enfim. Eu falei do aspecto mais filosófico. Mas ok, mas agora eu vou falar de uma parte mais científica. Né? Vamos usar esse slide aqui, vamos falar à luz da ciência. Então, enquadrando a alimentação viva na forma dos trabalhos disponíveis
nós enquadraríamos a alimentação viva como uma alimentação vegetariana estrita. Muito embora nós saibamos que ela é uma alimentação crude vegana e muito mais do que isso, né? Ela possui elementos que são ainda imensuráveis pela luz da nossa ciência atual. Mas de acordo com o que nós temos, os trabalhos de maior peso e relevância, né, quando a gente fala de uma alimentação vegetariana, são os estudos adventistas. Adventist Mortality Study, Adventist Health Study 1 e 2. Por que eles são importantes? Porque eles avaliaram muita gente durante muito tempo. Então, para vocês terem uma ideia, eles avaliaram juntos mais de 130 mil pessoas por mais de 40 anos, né? E eles avaliaram a relação entre alimentação e as doenças que as pessoas desenvolveram ao longo do tempo. Principalmente, eles avaliaram a relação entre dieta e doenças crônicas não transmissíveis, as doenças degenerativas, e alguns tipos de câncer. Ok? Então, os dados encontrados, eles são surpreendentes, tá? Para você ter uma ideia, eles analisaram todo tipo de alimentação, desde a onívora, ou seja, aquelas pessoas que comem carne, leite e ovos, que tem aquela alimentação comum, né? Aquelas pessoas que são vegetarianas, mas que tomam leite, aquelas que comem carne de peixe ou de carne de frango esporadicamente, e as vegetarianas estritas. E adivinha quem se saiu melhor em todos os quesitos e todos os parâmetros? Os vegetarianos estritos. Nos 3 trabalhos, se nós somarmos os resultados dos 3 trabalhos, nós temos que os vegetarianos tiveram até 20% menos de mortalidade por todas as causas. De infarto agudo do miocárdio, doença cardiovascular e cerebrovascular, essa redução na mortalidade foi de até 68%. E de câncer de mama chegou a 48%. Fora os outros parâmetros e as outras coisas que eles analisaram. Eles analisaram a tendência a adoecer de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, de ter síndrome metabólica. Eles avaliaram vários tipos de câncer, né, como câncer de próstata, câncer gastrointestinal, e os vegetarianos estritas se saíram melhor, ou seja, tiveram uma menor taxa de mortalidade ao longo do tempo do que todas as outras pessoas. Ou seja, isso isso traz pra gente, né, um valor, uma prova contundente de que a alimentação vegetariana estrita, ela sim tem provas e evidências científicas relevantes e marcantes e que sim, ela funciona muito bem. E saíram ainda desse estudo do Health Study 2, saiu um outro estudo recente, né, analisando, tentando desvendar o porquê que a alimentação vegetariana estrita funciona. Nós temos várias tentativas de explicar esse porquê, né? Então, uma delas, e muito interessante que foi descoberta, foi a presença de biomarcadores no sangue, na urina e na gordura dos vegetarianos estritos. E esses biomarcadores, gente, eles apontam, né, para o perfil de saúde e de doença das pessoas ao longo do tempo. E eles foram relacionados com menores taxas de LDL, o colesterol LDL, com menores taxas de hemoglobina glicada, de glicemia, etc. As melhores taxas possíveis foram obtidas realmente pelos vegetarianos estritos. E agora eu vou falar de mais alguns pontos, né, que são tentativas de explicações do funcionamento da alimentação vegetariana estrita. Eu, como médica, sou bióloga também, né, gostaria de colocar uma visão, contextualizar esse conhecimento mais filosófico, né, mais transcendente, digamos assim, ao conhecimento mais nu e cru, mais científico, mais preto no branco, papel, né, o que a gente tem descoberto hoje em dia através das pesquisas, né, como a gente tem provado o funcionamento da alimentação viva. Então, uma das formas de provar esse funcionamento é através da microbiota intestinal. Então, como se dá esse mecanismo de funcionamento? Uma das explicações é através da microbiota intestinal. Por quê? Temos descoberto, as teorias, o Oriente já apontava isso há muito tempo, o conhecimento da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, enfim, tibetana, já apontava isso há muito tempo. Mas agora a medicina ocidental começa a se render a esse conhecimento e a produzir material científico. Temos várias pesquisas, temos livros sobre esse assunto, só falando do papel da microbiota intestinal na saúde humana. Hoje em dia temos nos referenciado ao intestino, né, como grande órgão aí, gerador da vida e da saúde humana, né. Então, a alimentação viva, ela tem o potencial, né,
de transformar a nossa microbiota intestinal e que com essa transformação, transformar a saúde sistêmica como um todo. Por quê? Dá uma olhada nesse slide aqui, ó, duas diferenças. Aqui, de um lado, uma microbiota intestinal equilibrada, daqui, outro lado, o intestino com uma desbiose intestinal. Isso tem sido realidade nos nossos dias, né? A gente pega aí uma multidão de pessoas com desequilíbrio na flora intestinal e isso desequilibra todo o teu organismo. Te ajuda a manter os níveis alarmantes que temos em nossa sociedade contemporânea de hipertensos, diabéticos, pessoas com doenças autoimunes, cânceres ligados à alimentação, enfim, doenças cardiovasculares e etc. Porque a microbiota intestinal ela é uma verdadeira barreira que protege o nosso corpo do externo, né? Então nela está concentrada a maior parte do nosso sistema imunológico e nela são produzidas grande parte dos nossos neurotransmissores, dos nossos hormônios. E o que acontece ali na microbiota intestinal, essa microbiota, além de tapetar o nosso intestino, vedando, fazendo uma verdadeira vedação entre o mundo externo e o mundo interno, ou seja, orgânico, né, ela também é capaz de produzir substâncias que irão atuar não só localmente no intestino, de nutrir as células intestinais, elas vão atuar ao longo do organismo como um todo, através da produção de substâncias, como por exemplo, né, é possível gerar imunocomplexos que irão desregular o sistema imunológico e ativar distúrbios alimentares do tipo intolerâncias, alergias alimentares. É possível gerar substâncias que atuarão no sistema nervoso central, né, dando feedback para a produção de hormônios relacionados ao estresse, né. É possível hoje em dia explicar a depressão também através da microbiota intestinal. Não que todas as doenças estejam 100% relacionadas a isso, mas praticamente 100% das doenças também têm um fundo intestinal, se a gente for analisar e parar para observar bem. Eu, em consultório, sempre procuro buscar equilibrar o intestino das pessoas, porque isso me dá um suporte, uma força para equilibrar o resto do organismo, né? Então, sempre a gente vê que no fundo, sempre uma distorção dessa população intestinal, levando a vários sintomas, né? Nós podemos, inclusive, isolar, né, as fezes, vários e vários artigos científicos foram pesquisados, isolando as fezes de pessoas que se alimentam de alimentação onívora convencional, ou seja, que comem carne, leite, ovos, etc. E as pessoas que são adeptos que não consomem animais, né? Eu estou falando da carne de vaca, da carne de peixe, do frango. Estou falando também dos seus derivados, ovos e leite, né? E das outras coisas também, que são alimentos biocidas, né? Farinha, açúcar, etc. Então foi estudado as fezes desses dois grupos populacionais e foi visto que as fezes das pessoas que não consomem ingredientes de origem animal, ou seja, os adeptos do que for, vegetarianismo, veganismo, alimentação viva, né? Por assim dizer, eles possuem uma microbiota muito mais salutar, né? Ou seja, muito mais saudável, né? Então, em comparação com os onívoros, ou seja, as pessoas que têm uma alimentação comum, como a gente vê por aí, né? Isso é uma das provas, né? Inclusive, para você citar colesterol, por exemplo, né? São bactérias presentes no intestino que produzem TMAO, uma das substâncias implicadas na origem do colesterol, né? Deprimidos, né? Também, e assim por diante, todos a gente pode isolar as patologias e isolar a bactéria predominante ali, né? E o grupo de... então isso é possível, né? E você veja, né, a situação intestinal dessa pessoa e em relação aqui com desbiose, aqui um intestino normal, né? Então é impossível você ter uma saúde boa se o intestino estiver assim. Não dá, é incompatível. E também eu acho que é frágil um tratamento de saúde que não vise, que não contemple o cuidado com o intestino. Ele é fundamental. E na alimentação viva, através dos fermentados, através dos germinados, né? Nos germinados, uma grande quantidade de micro-organismos se acumula ali, né? Durante o processo da germinação, né? Os vegetais, eles trazem do solo em si, né? Bactérias que estão presentes no solo, benéficas, né? Se for um solo saudável também. E isso tudo vai ser incorporado pelo seu organismo e vai te gerar uma microbiota equilibrada. Então, por isso, a alimentação viva é uma alimentação que ela vai nutrir o teu intestino, ela
células intestinais e ela vai repercutir ao longo do tempo numa microbiota saudável, tá? Repercutindo, portanto, em todo o organismo. Que mais? Podemos falar da base alimentar, da pirâmide alimentar, da alimentação viva. Dá uma olhadinha na pirâmide, né? Nós temos como base os vegetais verdes escuros. Nós também temos ali todo tipo de fruta, legume, brotos germinados, algas, né? Enfim, né? Temos aí antioxidantes, né? Temos a presença aí de enzimas digestivas, né? O próprio alimento vegetal, né? É uma das teorias da alimentação viva que ele contém, né? Dentro de si as enzimas digestivas que irão facilitar a sua digestão, não aí nos roubando energia do nosso corpo para o processo digestivo, fazendo com que essa energia que estava ali sendo despendida no processo de digestão e assimilação desses nutrientes possa ser utilizada para outras áreas do corpo, né? Num primeiro momento para se regenerar, para se curar, né? Outra coisa também é, né, que numa alimentação assim você gera menos estresse oxidativo, né? Portanto, você tem níveis inflamatórios menores, o que pode ser dosado no laboratório, né? Dosando-se, por exemplo, a proteína C reativa. Eu observo em consultório a diminuição de todas as ites, ou seja, it em medicina se chama inflamação. Então, eu observo no dia a dia a diminuição de gastrite, rinite, sinusite, artrite, tudo aí, todas as ites, né? Justamente por isso, por essa redução como eu já falei agora, pela presença de antioxidantes, fitoquímicos, né? Pela presença de nutrientes ativos. Então, nós temos, né, a presença de fitoquímicos, enzimas digestivas, antioxidantes, a presença abundante de minerais e vitaminas, né? Nós temos que uma alimentação assim, baseada em vegetais, ela é remineralizante, né? E ela tem muito mais vitamina, um aporte muito maior do que uma alimentação convencional, ok? Então, como eu já disse no iniciozinho, hoje em dia nossa população está obesa, mas subnutrida. Ou seja, aí é uma fome oculta, né? Uma carência, uma pobreza de vitaminas e minerais nos farináceos, nas gorduras, na alimentação industrializada como um todo, né? O que é rico e abundante no reino vegetal, tá? Nós podemos explicar também através das ciências genéticas, né? Hoje em dia, através da epigenética, que é um estudo, né, que vem sendo feito e descoberto recentemente, nós podemos dizer, através de trabalhos científicos, que a alimentação ela modula os nossos genes, ou seja, ela é capaz de, em português mais comum, de ligar e desligar doenças, né? E isso é transgeracional. Eu posso, através de uma boa alimentação, passar isso aos meus descendentes, né? Então, isso acontece, né? Dentro de uma alimentação baseada em vegetais, né? Ela influi positivamente na epigenética, fazendo com que isso aconteça. E uma outra coisa muito importante é o teor de fibra desses alimentos, né? Ela não é assim, o alimento ele é integral, no sentido de que ele é íntegro, ou seja, ele não é isolado, não foi isolado ali, por exemplo, de uma laranja só a vitamina C, não. Ela vai ter o bagaço, ela vai ter a vitamina C, todos os nutrientes, todos os minerais, toda a água estruturada, todos os antioxidantes e toda a fibra necessária para que o organismo se reequilibre em todos os sentidos, né? Se nutra, se revitalize e se desintoxique como um todo, né? Então isso ao longo do tempo tem efeitos muito grandes. Nós temos trabalhos científicos mostrando a alimentação sem derivados animais em todas as doenças crônico-degenerativas, ou seja, ela é capaz sozinha, né, a alimentação sem derivados animais, de ser mais eficaz no controle do colesterol, por exemplo, né? Então, ela é 20 vezes mais eficaz do que a medicação. Temos trabalhos científicos recentes falando sobre isso, ok? Justamente pelo bloqueio na produção do TMAO, que foi a substância que eu falei, que é produzida pelas bactérias intestinais. Nós temos evidências científicas mostrando que ela tem um efeito maior, inclusive, do que a medicação também para o diabetes tipo 2, ok? Ela tem um potencial muito positivo na redução dos marcadores inflamatórios, na diminuição da incidência de cânceres, principalmente os cânceres intestinais e os cânceres hormônio-dependentes, né, que são os cânceres de próstata e mama. Também tem um potencial
no emagrecimento, ou seja, diminuição do excesso de peso, né? Inclusive, e é muito diferente você fazer uma alimentação baseada em vegetais do que uma alimentação comum, simplesmente com restrição calórica, porque a alimentação sem derivados animais, ela vai te ajudar a diminuir a gordura, né, acumulada, né, nos músculos, o que isso em trabalhos científicos mostrando, em comparação à alimentação onívora. Então, são muitas coisas, são muitos benefícios. Isso eu não estou falando nem todos, eu estou falando só alguns, né? Do que a alimentação sem derivados animais ela é capaz de proporcionar, né? Então, você vai ser uma pessoa que você vai ter muito menos chance de adoecer, de doenças crônicas degenerativas, dessas que eu falei. Uma pessoa que, se estiver doente, tem um potencial muito maior de se recuperar, e isso eu vejo no consultório, os pacientes, como eu já disse no início, irem desmamando da medicação, né? As pessoas, ou quando não conseguem desmamar a medicação, pelo menos elas conseguem tomar muito menos medicação, né? E o reequilíbrio como um todo, né? As pessoas voltam a se empolgar, as pessoas voltam pela vida, né? Voltam a querer descobrir o seu propósito, o seu estar aqui, se preocuparem, né? Com essas coisas, né? As pessoas voltam a viver. Isso é muito bonito, voltarem a viver. Eu tive experiências de pacientes assim. E me emociono porque é muito bonito, né? Então, assim, é algo assim que não tem preço, não tem preço, não tem o que você vê uma pessoa assim, ela recuperar a sua vontade, seu ânimo, seu querer, sua vida. Mas então, gente, voltando aqui, passando aqui para esse próximo slide. Então, uma coisa que muito importante de se colocar aqui é que até agora nós estamos falando do corpo, né? A alimentação como ferramenta de cura do corpo, os remédios, enfim. Só que a gente não é só corpo, né? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos muito mais do que isso. Os sábios yogis dizem que nós temos 7 corpos, né? Então, e aí por aí vai, né? De acordo com a doutrina, você vai ter corpos diferentes, né? Se for uma pessoa mais religiosa, ela vai dizer que é corpo, a alma, espírito, enfim, não importa. O que importa é saber que nós não somos só um corpo. Nós somos principalmente um espírito ocupando um corpo e estamos aqui neste momento para cumprir uma certa tarefa. E quando nós tivermos cumprido a nossa tarefa, nós voltaremos ao nosso lar, à nossa casa de origem, que é a casa espiritual, que é da onde nós viemos, não é? Então, nós temos que cuidar também, muito mais do que cuidar só do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso espírito. Então, como assim? Então, a pessoa sempre ela vai ter que ir aonde ela tem a força, onde é o sistema de crenças dela. Uma pessoa, lembrando que é muito importante trabalhar a mente também, né? Pensar no positivo, né? Pensar, né, que você mobilizar energias no sentido de visualizar a sua cura, no sentido de pensar na sua cura. Tem um documentário muito importante que eu acho que quem está me assistindo deve ver também. Se chama Heal, o Poder da Mente. Ele fala muito sobre essa questão mental e a cura do corpo físico, né? Então, isso é importante que a gente diga aqui também. Uma outra coisa muito, 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 mas muito, muito importante é o manejo do estresse. É importante, por exemplo, assim, já teve paciente meu com câncer que eu solicitei a ele que desse entrada, né, no afastamento do trabalho, porque identifiquei ali uma causa muito importante para ele de estresse, né? Então, é importante a pessoa manejar o estresse, não só quem está muito doente, quem não quer ficar doente também. Nós temos um limite. Nós, atualmente, na nossa civilização, nós temos queimado a vela da vida pelas duas pontas. Ou seja, nós temos um constante estresse, né? Então, um estresse muito grande em todos os sentidos. Nós não estamos dando conta disso, né? É uma sociedade altamente estressante, é trânsito, é trabalho, uma carga horária de trabalho muito grande, é uma demanda social intensa, né? Então, não há corpo que aguente, né? Então, nós temos, no caso, necessidade imperativa, manejar o estresse, se não quisermos ficarmos doentes, né? O adoecimento não é só físico, ele também é emocional, ele também é um adoecimento mental, um adoecimento coletivo que a gente vê na sociedade. Então, ponha o pé no freio, priorize-se, permita-se
períodos de relaxamento, permita-se uma atividade onde para você pode ser desde um tricô, tem pessoas que manejam o estresse cozinhando, outras fazendo tricô, outras fazendo um culto na igreja, uma meditação, uma yoga, não importa. Importa que você tem que ter uma ferramenta para manejar o estresse, senão o estresse acaba gerando doenças. Isso é fato, ok? Outra coisa muito, mas muito, muito importante é a cura da criança interior. Cura da criança interior, eu quero dizer que a nossa cura emocional, as nossas doenças, elas estão ligadas muito ao nosso estresse físico, ao nosso estresse físico através da nossa má alimentação, né, através de todas as coisas que a gente ingere aí, as toxinas através do ar, através da água, né, os contaminantes alimentares. A gente adoece por estresse mesmo emocional, né? Então, por tudo que nos aconteceu quando éramos crianças, adolescentes, continuamos a ser as mesmas crianças. Ela mora dentro de nós. A nossa criança está lá e só nós podemos resgatar e cuidar dela. Então é um papel importante que nós devemos fazer no caminho da cura, é olhar para dentro das nossas feridas mais profundas e traçar esse mecanismo de curar. Esse cuidado conosco mesmo, de resgate dessa criança ferida, né? De resgate e trazer ela para o adulto que nós somos hoje e que temos condições de dar conta dessa criança que fomos um dia, né? Então, a cura desse estresse emocional. Nós temos um estresse ambiental, que eu já coloquei dentro do físico, mas que ele é ambiental, que é a poluição sem igual que nós estamos vendo nos nossos dias de hoje. E tudo isso, né, nos demanda demais de nós. Quer seja o estresse físico, quer seja um estresse emocional, quer seja um estresse mental, quer seja um estresse ambiental, ele demanda de nós uma carga maior de vitaminas, de minerais, para o consumo celular maior, a produção de toxinas maior, né? Então, demanda da gente tudo isso. Então, acaba se consumindo muito mais, né? E se necessitando muito mais do corpo físico para dar conta de toda essa demanda que nós temos hoje em dia. Então, presenteie-se, né, com períodos de relaxamento, presenteie-se, né, permita-se ir mais devagar no seu passo a passo, na sua vida, na sua jornada, né? A única forma de curarmos o planeta, né, é curarmos a nós mesmos. Quando a gente vai, e o caminho, e a cura não é uma coisa assim, como um passe de mágica que aconteceu e você curou. Lembrando que a cura não é uma coisa assim estanque, assim, é uma coisa que você tem que percorrer. Não é uma coisa que está em outra pessoa. Tipo assim, nós temos assim essa tendência de dizer, fulano me curou, Beltrano me curou. Jesus mesmo dizia, a tua fé te curou, não é? Que foi o maior curador que nós conhecemos, né? Então, é importante que você trilhe o seu caminho de cura, que você faça a sua autocura, que você não delegue a sua cura nas mãos de ninguém, né? Então, assim, o médico, né, é delegado muito nas nossas mãos, assim, porque o doutor fulano me curou. Não, não curou. Foi um facilitador. Ele apenas te mostrou, né, um caminho para você percorrer, mas quem tem que percorrer o caminho é você. Ninguém mais poderá fazer isso, a não ser você. Tem que fazer a sua parte. Percorrer. E ali, o caminho da cura interna. Então, a cura, ela existe como um caminho, ok? E às vezes um caminho que não vai chegar a lugar nenhum. Né? Tipo, como assim? Às vezes não vai dar aquilo que você queria, não vai o resultado que você queria. A gente não pode prometer que vai ser o resultado que você quer. Então, é um caminho desapegado, no sentido em que você dá o máximo de si e desapega-se do resultado, sem esperar nada. Porque isso aí você também te liberta da ansiedade, do estresse. Tipo assim, às vezes a pessoa, né, faz assim, eu já fiz uma semana essa alimentação aí, quero fazer exame, quero ver se mudou. Já fiz um mês essa alimentação, quero ver. Não é assim, né? Tudo na vida tem o tempo do plantar, do germinar, do brotar, do crescer para colher. E a cura, ela não é diferente, não é mágica. É trabalho árduo, e trabalho contínuo, diário e sempre. E muitas vezes a gente vai nesse caminho e a gente se perde. Quantas e quantas vezes a gente não faz tudo certinho, tô fazendo tudo certinho, tudo direitinho. Chega lá, depois de um mês, a pessoa desanda, né? O que acontece? Por que deu isso? Somos humanos, temos as nossas falhas,
né? O importante é levantar e recomeçar, e de novo, 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 né? E colhemos, com certeza, o que nós plantarmos, nós vamos colher, sim, tá certo? Isso acontece. Então, é paciência, persistência, perseverança, humildade, né? Força, foco e fé. Eu gosto de chamar assim, força, foco e fé. E, então, gente, assim, eu gostaria também, muito assim, eu vou depois passar uma mensagem final para vocês, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de cada uma de vocês que me ouviu até aqui, tá? Então, eu gostaria aqui de colocar aqui meus contatos, tá bom? Tem muita gente que às vezes que me escreve no e-mail, ou que me escreve no Facebook, onde é que tá o brinde, não sei, não achei. É isso, gente, tá? Não precisa ir no e-mail, não precisa ir no Facebook. É só você ir lá no site mesmo você vai colocar o e-mail, e aí vai aparecer para você um link. Você clica no link, e é lá no link que você vai ver o brinde, tá? Não é comigo, é automático, tá bom, gente? E eu tenho uma fanpage no Facebook, chama Atendimento Vegetariano. Tô com Instagram, mas eu não mexo muito no Instagram, para ser sincera. Para ser sincera, assim, eu tenho um pouco assim de, entre aspas, assim, né? No momento eu estou num período assim meio assim desligada assim das redes sociais, então eu não mexo muito no meu Instagram, mas eu tenho um Instagram chama Atendimento Vegetariano também. E tem um e-mail, o e-mail atendimentovegetariano@gmail.com. Se você quiser conversar comigo, se você quiser mandar alguma coisa pessoal, alguma dúvida, alguma coisa, eu tô lá, tá? Na medida do possível, do meu tempo, eu vou respondendo com calma, devagar, manejando o estresse, tá? Eu vou respondendo para vocês lá no meu e-mail, tá bom? E se vocês quiserem saber de consultas, eu atendo na cidade de São Paulo, tá? E também na cidade de Amparo, são duas cidades onde eu atendo, tá? A minha consulta ela dura cerca de 1 hora, o paciente ele é visto como um todo, tem a questão da alimentação, também tem a questão da modulação hormonal e da medicina natural. Eu atendo a pessoa, não importa o tipo de alimentação que a pessoa faça, isso não importa para mim, mas a minha proposta lá é uma proposta dentro disso que eu coloquei aqui, tá? Eu proponho para a pessoa, e é sempre assim uma troca, né? Eu sempre ajudo a pessoa a trilhar o seu caminho. Quem tem que percorrer o caminho é a pessoa, né? Então eu apenas sirvo como uma guia, como uma profissional que estou ali orientando e ajudando no que eu puder, no que eu posso, tá, gente? Então é isso. Então, para quem quiser agendar consulta comigo, também é pelo e-mail atendimentovegetariano@gmail.com. Ou que aí eu respondo, né? E passo daí meu contato, meu telefone e tudo para você se quiser agendar uma consulta comigo, tá bom? Né? Uma mensaginha final aqui para você que me ouviu até aqui. Então, corpo, mente e espírito estão interligados. Em cada um de nós, eles compõem um universo único e maravilhoso que precisa estar em paz, em pleno equilíbrio. Busque bem-estar e colha felicidade. Busque bem-estar e colha saúde. Muito legal. Por que eu quis colocar isso? Busque bem-estar e colha saúde. Porque é bem isso, gente. A gente vai fazendo dentro do nosso contexto, às vezes, mas é muita coisa para fazer, muita coisa para mudar, muita coisa para trabalhar, muita coisa que eu tenho que mudar na minha vida. E né? São Francisco de Assis dizia, comece fazendo o necessário. E quando olhar para trás, terá feito o impossível. Então, faça 1% por dia, muda 1% do que você pode mudar. Busque o teu bem-estar, busque assim, nesse momento eu não posso fazer nada por mim, mas eu gostaria tanto de fazer uma aula de dança. Faça, se aproxima do que você gosta. Outra pessoa assim, mas eu gostaria tanto de, sei lá, fazer um curso de canto. Faz, sabe? Não importa, eu sempre digo para os pacientes no consultório, mas a pessoa fala assim para mim, eu devo entrar numa academia para fazer musculação. Eu pergunto, você gosta de musculação? Aí a pessoa, geralmente às vezes a pessoa tem gente que diz, eu amo, adoro, então ok, então faz. Outras falam, eu odeio, não suporto, mas eu sei que eu preciso fazer. Não precisa fazer, ok? Eu sempre digo para a pessoa, faz alguma coisa que não tem nada a ver com caloria, nem com exercício físico. O que você está a fim de fazer? Um curso de corte e costura? Faz um curso de corte e costura. Porque pelo menos você vai voltar de lá feliz, né?
com muita alegria, coisas com maior empolgação. Você vai ficar feliz, ah, que legal, amanhã eu tenho curso, você vai ficar, entendeu? Essa felicidade, esse bem-estar em estar perto das coisas, por mínimas que sejam, as coisas que você curte, que você gosta, fazem toda a diferença no processo de saúde e de doença. É um remédio que não tem na farmácia. E é um presente que você dá para você, ok? Então procure se aproximar do bem-estar, das coisas que você gosta, né? Para que a comida não seja para você uma válvula de escape. Porque o que acontece hoje em dia no nosso mundo é que as pessoas têm poucos momentos de alívio do estresse, poucos momentos de prazer saudável, né? Um prazer saudável, de escutar uma boa música, de ter uma boa conversa, de relaxar, de dormir bem, de se sentir bem, né? As pessoas hoje em dia, devido à nossa vida moderna maçante, né, tá sugando a gente cada vez mais, a maioria das pessoas tem pouco tempo para esse bem-estar. E aí elas acabam fazendo o quê? Buscando compensar isso na comida, né? É bem isso, né? Então, assim, toda vez que nós nos alimentarmos, temos que perguntar, tenho fome de quê? Né? O que eu estou querendo alimentar com isso, né? Você está querendo alimentar, no caso, preencher uma carência, uma ferida emocional? O que é, né? Somos seres emocionais, somos muito mais do que só um corpo, tá bom? Nós temos que ver que essa questão da alimentação, ela também é uma questão muito emocional, muito social, cultural, enfim. Isso seria tema para um outro vídeo, uma outra conversa, né? Então, por enquanto, acho que eu já tô me alongando demais. Prazer, Fátima, estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada a cada uma de vocês que nesse momento está me ouvindo. É sempre um prazer estar aqui. É sempre muito bom, que até nem tenho vontade de parar de falar, mas eu preciso, porque já está no meu tempo. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para cada um e para cada uma de vocês. Até as próximas. Estamos nos aproximando do final desse evento maravilhoso, mas é só o início de grandes mudanças, não é mesmo? Espero que você tenha gostado e aproveitado ao máximo as transmissões. Se você perdeu alguma palestra e quiser reassisti-las, se desejar se aprofundar ainda mais neste aprendizado, com materiais extras e um grupo de apoio que vai fazer toda a diferença na sua caminhada, então o Semave Prêmio é para você. Eu estou muito animada com o grande número de pessoas que já investiram no acesso ao prêmio e estão unidos com a gente para aplicar todo esse aprendizado e colher os benefícios de um estilo de vida vitalizante. Quero ver você aqui juntinho com a gente. Olá pessoal, meu nome é Edilene, eu sou estudante de nutrição e uma buscadora de conhecimento na área de alimentação saudável. E nessas minhas buscas eu acabei me deparando com o Semave Prêmio e posso dizer que foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por tudo que eu li, que eles estavam falando sobre o assunto alimento vivo. Eu não conhecia, então eu queria aquilo para mim, eu só sabia que eu queria entender aquilo, saber o que era. Eu queria aquele conhecimento para mim, então eu logo fiz a minha inscrição e fiquei ansiosa esperando a liberação dos materiais. E quando foi liberado, eu logo comecei a estudar, ver as palestras e fui me apaixonando cada vez mais, porque era tudo que eu precisava para realmente iniciar uma alimentação mais pura, uma alimentação que fosse me dar mais energia, mais disposição, fosse melhorar o meu sistema gastrointestinal, e realmente foi tudo isso que aconteceu quando eu comecei a botar em prática. E as pessoas que estão ali no Semave Prêmio passando esse conhecimento para nós, são pessoas extremamente engajadas, pessoas que realmente amam o que fazem, pessoas que vivem aquilo que estão falando. Então isso me deu muito mais confiança, eu me senti muito mais segura para iniciar essa nova empreitada no alimento vivo. Então eu realmente recomendo o Semave Prêmio, porque foi um divisor de águas na minha vida. Todas as pessoas que estão ali são pessoas maravilhosas, envolvidas com todo esse trabalho
espetacular, nos passando tanto conhecimento. E eu realmente sou outra pessoa depois do CEMAV e recomendo a todos. Eu ainda continuo participando e buscando e correndo atrás, porque esse conhecimento não tem fim. E recomendo a todos vocês. A partir de amanhã, quem já é membro prêmio vai ter acesso ilimitado a todas as mais de 30 palestras exclusivas aos membros prêmio e vários materiais extras. Além